Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque em Foco. Eu sou a Graziele e hoje estamos com duas convidadas especiais. Uma é a Grazi também, seja muito bem-vinda, Grazi, ao nosso programa. E a outra é a Claudilene, seja muito bem-vinda, Claudilene. Muito obrigada, Grazi, por mais uma vez estar aqui no seu programa Destaque em Foco. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Imagina, é uma grande honra estar com vocês aqui. E hoje vamos falar um pouquinho sobre... nutrição. Drenagem linfática. No processo de emagrecimento. É isso aí, pessoal. O conteúdo de hoje está riquíssimo. Às vezes, né, a gente vai abordar bastante esse assunto. As pessoas acham que é apenas fazer a drenagem, já vai ficar magrinha, já vai ficar tudo certo. E não é bem assim que acontece, né? Tudo tem que ter um acompanhamento, um complementa o outro. E hoje a Claudilene e a Grazi vai falar um pouquinho sobre isso. Quem vai começar? Você, Clau? Pode ser, Grazi. E aí, qual que é o procedimento? Explica um pouquinho para o pessoal como que funciona. Então, Grazi, a drenagem linfática, ela é um processo, né, manual, uma técnica manual que a gente utiliza somente as nossas mãos para fazer o sistema para ativar o sistema linfático, responsável para eliminar as toxinas e os líquidos do organismo. Ah, legal. E você, Grazi, a sua parte, aonde que ela entra para complementar? A gente precisa muito abordar, né, a diferença entre perder peso e realmente emagrecer, né? Porque é algo que acontece muito na drenagem linfática é a perda de peso. Então, as pessoas acreditam que só a drenagem, ela emagrece. Só que a perda de peso pode ser perda de gordura, pode ser perda de massa muscular, perda de água. Agora, quando a gente fala em emagrecimento mesmo, a gente está falando em perder a gordura, que é algo que a drenagem em si não consegue estar fazendo. Aí entra o papel da nutrição para estar impactando, né, em tudo isso. E você que está aí nos acompanhando, se tiver alguma pergunta para as meninas, alguma curiosidade, pode estar enviando o nosso chat ao vivo, né? Já tem alguma perguntinha aqui? Porque o emagrecimento não pode ser só cortar calorias. Quando a gente fala em emagrecimento, realmente tem uma base matemática, né? A gente precisa do déficit calórico, que precisa estar consumindo menos calorias do que o seu corpo gasta. Só que se a gente se basear somente nisso, ao longo prazo não vai ser sustentável, porque o nosso corpo ele não vive só de calorias, ele não vive só de números. Então a gente precisa fornecer os nutrientes certos para ter um emagrecimento sustentável, saúde e qualidade de vida. Aí entra a importância da gente ter uma dieta equilibrada com macro e micronutrientes. Então, não é simplesmente, eu vou cortar as calorias e está tudo certo. Legal. E você, Clau, a drenagem, ela ajuda a emagrecer? A drenagem, ela não traz o emagrecimento, porque o emagrecimento, como foi dito, através da dieta e exercício físico. A drenagem, ela vai ativar o sistema linfático, que vai eliminar as toxinas e os líquidos do organismo, que dá a sensação de leveza, não de perca de peso. Gente, por isso que eu falo, para quem não sabe, né, as meninas são as que cuidam de mim, da Grazi, né, no estúdio Kelly Faria, e o que eu acho bem bacana é que elas são muito sinceras. Porque eu já vi casos, eu falo porque já presenciei casos de algumas pessoas que prometem, não, a drenagem emagrece, faz milagre, e não é isso. E ela é sincera e ela explica como realmente funciona. Isso, a drenagem é um grande mito. A drenagem traz emagrecimento? Não. A drenagem, ela não queima gordura. Ela elimina líquidos, toxinas do organismo. É isso aí. E como a alimentação influencia no inchaço e retenção de líquido, Grazi? A alimentação ela tem grande influência, porque hoje em dia as pessoas elas estão consumindo muito sódio, ultraprocessado, questão de bebida alcoólica, alimentos ricos em açúcar, gordura. Então, tudo isso acaba impactando na retenção de líquidos. Inclusive, só para dar um breve testemunho, quando eu competia no MMA, eu precisava
baixar 10 quilos. Para competir saudável com os alimentos certos, horário certo, isso tudo influencia, né? Sim, influencia muito, não só em questão de quantidade, a gente também precisa pensar na qualidade dos alimentos, os horários, ter uma alimentação equilibrada. Algo que a gente até comentou no início, né, a diferença entre emagrecer e perder peso. Hoje em dia as pessoas têm muito ainda o mito de que carboidrato engorda, então acaba tirando o carboidrato da alimentação, aí na balança realmente o peso despenca. Só que o que acontece? O carboidrato, ele retém água. Então, às vezes, quando a pessoa retira todo o carboidrato achando que ela está emagrecendo, ela só perdeu peso por conta da retenção. E aí que entra o emagrecimento de forma estratégica, com o nutricionista, alimentação feita para você, para realmente não ter isso de passar fome. Porque a gente coloca ali os alimentos saudáveis. Os alimentos saudáveis, eles têm menos calorias. Então, você consegue comer uma quantidade muito maior do que os ultraprocessados. Exatamente. Como eu disse para vocês, quando eu competia, né, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu competia no MMA, no começo, Grazi, eu fazia da forma errada. Eu ia lá, ficava sem comer e conseguia abaixar o peso, só que eu ia lutar muito fraca. Aí depois eu comecei a ser acompanhada, na época, por uma nutricionista, e eu falava assim, gente, será que funciona? Não é possível comer tudo isso e não é possível. E realmente, a alimentação, eu conseguia baixar, ao invés de eu baixar os 10 quilos de forma drástica, eu ia baixando bem devagarzinho, comendo tudo que precisava comer, sem passar fome. E quando eu ia competir, eu estava forte. Então, assim, igual você disse, a retenção. Realmente, quando eu fazia da forma errada, aí no outro dia eu ia me alimentar, que a gente só podia pesar no outro dia, aí parece que eu inchava. Parece não, eu inchava, literalmente. Eu ficava lenta, pesada e fraca, porque estava com faltando nutriente no corpo, com a alimentação errada e tomava uma surra, né? Aí quando eu comecei a fazer acompanhamento certinho, eu me sentia mais forte, não passava fome, e isso tudo foi um diferencial. Então, assim, para os atletas também é muito importante. Às vezes eu vejo algumas pessoas ainda que, não só atleta, até mesmo pessoa do dia a dia, que acha que baixar peso é passar fome. Não é passar fome, pelo contrário, é comer de modo certo, na hora certa, os alimentos certos, né? E é muito importante isso que você falou, porque hoje a gente vê aí na internet, né, a propaganda de emagrecer a qualquer custo. Então, realmente tem uma restrição muito grande de calorias, de alimentos. E algo que começa a acontecer, que as pessoas até desanimam no meio do caminho, é porque não é feito esse emagrecimento de forma correta. Então, você acaba ficando com cansaço, você acaba ficando estressado, principalmente quando as pessoas retiram o carboidrato visando o emagrecimento. É o carboidrato que é a sua fonte de energia. Exatamente. Então, você não tem energia para treinar, você não tem energia para viver, e aí o estresse, a ansiedade fica lá em cima. Então, por isso que é importante você ter o acompanhamento para fazer do jeito certo. Exato. Uma das coisas que você fez eu lembrar agora, quando eu estava na dieta, o nutricionista falou que eu tinha que comer batata doce, gente. De manhã, de tarde, de noite. Eu não aguentava ver batata doce. Eu falava, gente, mas batata doce engorda. Não, é o que a Grazi falou. É um carboidrato natural. Lógico, você tem que comer e tem que treinar, né, gente? Sim. É você comer e ficar lá no sofá, não tem milagre, né? Mas o carboidrato, quando eu dava aula de Muay Thai, eu sempre falava para meus alunos, eles achavam que tinha que cortar carboidrato. Eu falava, não, o carboidrato é o combustível do corpo. Sim. Né? Tem que comer carboidrato, mas de forma correta. Não vai lá comer pizza, comer todo dia, toda hora. Né? Tem também um momento que você pode comer uma bobeirinha, porque eu lembro que quando eu ia competir, quando eu não sabia, né, não tinha esse acompanhamento, por isso que é importante ter o acompanhamento. Eu cortava totalmente tudo, carboidrato, tudo. Chegava uma hora que eu não conseguia mais baixar peso. Aí eu tinha que fazer o quê? Desidratar, fazer sauna. Aí pronto, arregaçava comigo. Então, foi onde que, quando eu tive acompanhamento, eu entendi que o corpo precisa ter o carboidrato para queimar. Senão chega uma hora que não tem mais o que queimar.
É isso mesmo, né, Grazi? Sim, aí o metabolismo vai chegar uma hora, no início, né, a gente realmente tem a perca de peso, o emagrecimento muito rápido, só que acaba não sendo sustentável. Então, o seu metabolismo, ele acaba travando numa altura quando você faz o emagrecimento de forma errada, porque ele entra no modo ali de defesa. Não estão me fornecendo energia, eu preciso sobreviver, então eu vou ter que parar aqui e economizar o que eu tenho. Aí é o que acontece muitas vezes. As pessoas falam, mas eu como tão pouco e não emagreço. É justamente por isso. Exatamente. E na parte da drenagem, ô Clau, como que funciona? Explica bem, de forma assim, simples para o pessoal entender. Resolve fazer só a drenagem sem um exercício físico, sem uma alimentação balanceada? Olha, Grazi, não resolve somente a drenagem linfática. Por quê? Mais uma vez eu vou frisar. A drenagem linfática, ela é para eliminar as toxinas, os líquidos que o corpo retém. Então, você precisa de uma atividade física, você precisa de uma boa alimentação. Só a drenagem, ela não resolve no sentido do emagrecimento. Assim, a drenagem linfática ela é muito importante, é recomendável, pessoas que têm muito inchaço, problema circulatório, então incha muito, traz aquele edema. Então, a drenagem linfática ela é excelente nesses casos, devido à má circulação, mas para o emagrecimento, não, ela não caminha sozinha, ela precisa caminhar com a boa alimentação, que entra a parte da nutrição e a atividade física. Qual dica prática você daria para quem quer emagrecer de forma saudável, onde consegue agregar as duas coisas, a drenagem com a alimentação, com a dieta? Então, o que eu posso falar? E indicar uma boa nutricionista. Pode conversar com a nossa aqui. Eu tenho uma parceria com a Grazi, ela vai te orientar corretamente na questão dos alimentos, como consumir, né? E daí entra a drenagem linfática para eliminar essas toxinas. Estou citando bastante a palavra toxinas, porque caso do alimento errado, ultraprocessado, então acumula muito dessas toxinas. Daí entra a drenagem linfática e o exercício físico. Tem alguma contraindicação? Alguma pessoa que pode, não pode? Ou é indicada para todo mundo, toda idade? Então, a drenagem linfática, nem todos podem fazer. Vou dar um exemplo. Pessoas com trombose. Então, não pode ser feito de jeito nenhum a drenagem linfática. Pessoas que têm problemas de infecções, não pode. Infecções ativas, não pode fazer. Pessoas que têm problema cardíaco, não pode fazer. Somente no último caso, com autorização do médico. Mas eu, como biomédica, eu não posso de jeito nenhum fazer essa massagem de drenagem linfática. Inclusive, pessoal, como eu falei para vocês, a Clau, ela cuida de mim. E antes dela começar a iniciar qualquer tipo de procedimento em mim, em você, que vai estar procurando ela para ela te acompanhar também, cuidar de você, ela faz toda uma análise, né? Isso. Ela pegou uma fichinha desse tamaninho e fez toda uma entrevista, umas perguntas, assim, que às vezes para a gente é algo assim que não tem nada a ver, ou algo assim simples, mas é muito importante, né? Essas informações, porque às vezes um detalhe que para você não tem nada a ver é onde, ao invés de ajudar, vai acabar prejudicando. Então, é muito importante o profissional estar ciente e cumprir, né, com essas regras também. Isso, é muito importante a gente fazer essa investigação com o cliente e peço também, né, que vocês, como clientes, sejam honestos conosco, né, como profissional, porque pode sim trazer grandes danos, no lugar de trazer benefício para vocês, pode trazer grandes malefícios. Quais são os nutrientes importantes para reduzir o inchaço e melhorar a circulação? Aí a gente precisa pensar na alimentação como um todo, né? Porque na alimentação nada funciona de forma isolada. Então a gente precisa pensar na alimentação
total. Ter o controle de sódio, como eu já falei, né, questão dos ultraprocessados, a gente precisa diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, doces, açúcares, gorduras, e a gente precisa ter o equilíbrio ali entre os minerais, entre potássio. Ingestão de água é muito importante, né? Hoje em dia as pessoas pecam muito, mas eu não tenho sede, eu não quero tomar água, espera sentir a sede. E isso também contribui para a retenção de líquidos, né? Então, assim, ter o consumo de água ali adequado, consumir bastante alimentos que são ricos em águas também, frutas como melão, melancia, pepino, chuchu, tudo isso vai ajudar no tratamento. Legal. Tem alguma fruta, algum alimento que não é indicado para quando a pessoa vai fazer a drenagem, ou não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, é indicado para qualquer pessoa? Sempre pensando na base alimentar saudável, ali comida de verdade, né, comida do dia a dia, e realmente evitar os ultraprocessados, alimentos muito processados, a gente precisa estar evitando, porque senão não bate, né, tanto a parte da dieta quanto a parte da massagem também, da drenagem. Então, a base comida de verdade. Legal. Clau, tem alguma cliente sua em especial, algo que te marcou? Não precisa nem falar o nome, mas assim, algum caso em que você fez a diferença, algo assim que quando a cliente foi, ela estava realmente sofrendo com algum tipo de problema de saúde e foi bem importante para ela essa questão da drenagem? Sim, Grazi, eu tenho vários clientes assim, e devido muito edema pela alimentação, ela é muito inchada, estava muito inchada. Então, com o passar que eu fui fazendo as sessões e ela foi melhorando a alimentação, ela foi tendo os resultados. Por quê? Foi eliminando, né, aquelas toxinas, e ela foi bebendo bastante água. Gente, a água também é uma arma poderosíssima. Bebo bastante água, quem tem esse problema de edema. Então, com esse passar das sessões, e entrou numa dieta alimentar, bebe bastante água, passou a beber bastante água, exercício físico, hoje ela é outra mulher mesmo. Igual a Cláudia falou, a importância da água, gente. Tem dia que às vezes eu olho assim e falo, nossa, eu estou me sentindo tão inchada, tão gorda. Mas não é. Você coloca a mão na pele e você vê que é inchaço. É inchaço. E tem clientes, tem mulheres, né? Depende de cada corpo, né? De cada reação de cada corpo, né? Tem algumas mulheres já saem da primeira sessão, nossa, sim, visivelmente já diminuiu a medidas, né? Porque acaba por si reduzindo medidas. Então, você vê assim, exatamente assim, na primeira sessão, a diferença, o corpo com drenagem e o corpo sem drenagem. E o que é bacana é que quando é feita a drenagem, dá bastante vontade de ir no banheiro, né? Dá. Eu lembro que quando eu fiz que a Cláudia falou assim, você quer ir no banheiro? Já vai, que vai dar vontade de ir no banheiro. Não bebe água agora. Porque é bem isso mesmo, né? Isso. Você mexe com todo o sistema, né? Sistema linfático. E isso que ele é responsável para eliminar esses líquidos, toxinas. E é liberado através, né, vamos dizer assim, pelo xixi, pelo suor. Então, por isso que dá bastante vontade de ir ao banheiro, que está eliminando as toxinas. Olha só, gente, que interessante. Você, Grazi, tem algum alimento que costuma segurar mais questão de retenção, ou questão de peso, ou questão de medidas? Por exemplo, o refrigerante. A gente sabe que é um veneno, porque é puro açúcar, né? Sim. Sódio também misturado. Mas tem algum alimento assim que às vezes a gente, como telespectador que não entende, acha que é natural, e não é natural, porque às vezes a pessoa acha que só refrigerante faz mal. Mas tem muitos alimentos, ou até mesmo bebidas, que a gente acha que é nocivo, mas pelo contrário, a gente está bebendo pior, é algo que é pior ainda que o próprio refrigerante, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses produtos alimentícios que foram feitos igual os industrializados, porque a indústria coloca ali no rótulo, é um alimento fit, é integral, só que você vai ver a primeira lista, é a farinha branca.
Então, tem que tomar realmente o cuidado. Tudo que vem da indústria, não que o industrializado não seja bom, mas a gente tem que aprender a ler o rótulo, né, que é algo que não é ensinado. Então, ter muito cuidado com esses alimentos que prometem ser saudáveis, mas não é. Na dúvida, é sempre investir mesmo ali na alimentação saudável, em frutas, em verduras, em proteínas magras, diminuir mesmo os carboidratos refinados, bolachas, a questão do refrigerante que você trouxe também. Então, tudo isso acaba impactando. Inclusive, às vezes a gente pensa assim, vou tomar suco natural, aquele suco de garrafinha, aquele suco, não vou falar a marca, mas de caixinha, e de natural não tem nada, né? Porque se está embalado, já tem um conservante, já não é natural. Então, por isso que é importante você sempre ler o rótulo, porque tem industrializados que são do bens, que ajudam no dia a dia, né? Porque hoje também a gente não consegue ter uma alimentação 100% natural, mas é sempre ler mesmo o rótulo, porque às vezes o que está ali na frente não é o que realmente está dentro da embalagem. É isso aí, vamos ver se tem alguma perguntinha. Pessoal, você que está nos acompanhando, tiver alguma perguntinha, pode fazer para a gente. Tem aqui a Claudilene e a Grazi. Vamos fazer um jogo rápido de mitos e verdade. Preparadas? Começa com a Clau. Drenagem linfática emagrece? Falso. Por quê? Porque ela não queima as gorduras, ela elimina líquidos e toxinas. Peraí, que deu um bug aqui. Nutrição é a base do emagrecimento. Drenagem é um complemento que acelera e potencializa. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Hoje em dia, né, a gente sempre tem um jeitinho brasileiro de arrumar um jeito para tudo, arrumar atalhos, mas quando o assunto é emagrecimento, é saúde, a qualidade de vida, não tem atalhos, né? É difícil de aceitar isso, mas é a realidade, porque a base do emagrecimento é a alimentação. Se você não fizer a dieta, não fizer uma alimentação regrada ali, você não vai ter resultado. Então, hoje, né, muitos protocolos, inclusive da drenagem, promete esse emagrecimento. Então, a gente sempre está trazendo aqui que ele vai auxiliar, mas ele não vai promover o emagrecimento. Legal. Pessoal, a gente vai para um breve comercial bem rapidinho. E, na volta, a gente vai ver aqui a perguntinha do pessoal que está ao vivo. É bem rapidinho, só o tempo de tomar uma aguinha, a gente já está de volta. E vamos falar agora de mais uma parceira nossa, o Estúdio Kelly Faria. Lá você tem todo tipo de tratamento de estética e beleza, feminino e masculino. Temos lá manicure, pedicure, tratamento facial. E você, mulher que quer se valorizar, entre em contato com ela, @Kelly Faria Estúdio. Pessoal, estamos aqui na 20 Pisos, ela que é uma das maiores e melhores lojas de revestimentos para você que está construindo e reformando. Estou aqui com a Tati, ela que é gerente comercial, e ela vai falar um pouquinho para você sobre os produtos que eles oferecem. Hoje nós trabalhamos com as melhores marcas em pisos e revestimentos para sua obra, produtos de altíssima qualidade, entregues com excelência na sua obra, atendimento personalizado. Bacana. E a 20 Pisos, ela tem 5 unidades. Quais são as unidades que a 20 Pisos tem? Hoje nós temos Jacareí, São José nós temos 2, Pindamonhangaba e Caçapava. Legal. E essa unidade que estamos hoje, qual é o endereço dela? Nós estamos aqui na Avenida Dr. Nelson Dávila, número 1066. E qual é o horário de atendimento? Nós estamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 e sábado, das 9 à 1 da tarde. É isso aí, pessoal. Lembrando, mais uma vez, que a 20 Pisos, ela oferece para você um atendimento personalizado. Então, você que está construindo, reformando, não deixe de vir conhecer a 20 Pisos. Vem para 20 Pisos. Aqui seu projeto ganha vida.
pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mostrando a função do piso drenante para vocês. Eu vou jogar água aqui no produto, ó. Como vocês podem ver, ele absorve a água, tá vendo? Ó? Isso contribui para diversos fatores, como por exemplo, evita alagamentos e contribui para a recarga do lençol freático. Lembrando que nós somos fabricantes, fabricamos diversos modelos desse piso. Esse modelo aqui é um hexágono, é uma amostra, né, que a gente fabricou, mas a gente pode fabricar qualquer modelo que você desejar também. Olha ali, como você pode ver, ó, absorveu toda a água. E é questão de segundos, ó. Se você mostrar um pouquinho mais pra cima, caiu a água da chuva, ó, ele já absorve, tá vendo? Ó? Evita alagamento. Aqui seu projeto ganha vida. E vamos falar agora da DD Cores. A DD Cores é uma empresa de tintas e textura. Ela trabalha com todo tipo de acabamento de altíssimo padrão. Se você está reformando e precisa de produtos de qualidade, segue eles lá, @DD Cores Tintas. Pessoal, estamos de volta e temos algumas pessoas aqui interagindo com a gente. Joana Dark, Jusley, Mônica, Júlio, Edmara, Sandra, Heloísa, Janete, Claudete, olha, bastante gente. Heloísa. É isso aí, pessoal. Kelly. Gente, é muito bacana. Temos algumas perguntinhas aqui. Vamos começar pela Grazi. Comer carboidrato à noite engorda, Grazi? Essa é uma pergunta muito comum, né? Sim. E um mito que vem por aí de anos, mas não, comer carboidrato à noite não engorda. Quando a gente está falando, né, do processo de emagrecimento, a gente precisa ter o déficit calórico, né? Que seria você consumir menos calorias do que o seu organismo gasta no dia. Então, como nutricionista, nós fazemos, né, adequação diária. Então, não é o carboidrato à noite em si que vai te engordar, mas sim o excesso calórico. E aí entra não só o carboidrato à noite, como questão também de proteína, questão de gordura. Tudo que você consumir em excesso, que extrapolar suas calorias diárias ao longo do tempo, vai trazer o ganho de peso, mas não é um macronutriente específico. Eu gosto até de brincar, né, com os pacientes que o pão 7 horas da manhã e 7 horas da noite, ele tem as mesmas calorias. Apesar de ter alguns impactos diferentes, mas não, ele não vai te fazer engordar ali de forma isolada se tiver ajustado para você. Olha só, gente, que interessante, porque muitas pessoas acham, né, que à noite não pode comer nada, come só alface, só tomate, e pelo contrário, tem algumas, como digamos assim, fruta ou até mesmo verduras, que se comer à noite, às vezes tem o mesmo tanto de caloria do que um carboidrato, ou até mais, né, Grazi? E aí entra uma questão muito assim, né? Às vezes as pessoas falam, eu não janto porque engorda. Aí você vai ver, né, a alimentação tá o quê? Tá o café com leite, o açúcar, tá as bolachinhas de água e sal. Então, você está consumindo ali, em termos calóricos, a mesma coisa que seria uma refeição completa. Um prato com arroz, feijão, com verduras, com os legumes. Então, é realmente a questão da caloria, de você saber escolher a qualidade dos alimentos. Ô, Grazi, em questão de carne vermelha e carne branca. É verdade que a carne vermelha ela é mais indigesta e que o aconselhável é comer no máximo 2 vezes por semana? Porque ela é mais pesada, digamos assim? Tudo vai depender muito de quem a gente está falando, né? Hoje a nutrição não tem como a gente generalizar,
para quem é o alimento. Tem pessoas que já têm esse histórico, que já têm essa questão da digestão mais prejudicada, outras questões por trás que realmente faz mal. Mas, então, antes de restringir e de limitar, a gente tem que pensar para quem. Então, sempre na nutrição é algo individual. Não tem como eu generalizar, vai fazer mal, não vai. Bacana. Tem mais perguntinha aqui. Beber água com limão em jejum emagrece? Seria bom. É mito, gente, olha aí. É mito. Água com limão não emagrece, infelizmente. Nenhum alimento, né, de forma isolada, ele tem o poder de emagrecer. Assim como de forma isolada ele não vai te fazer engordar, também não vai fazer emagrecer. Então, realmente é o contexto todo da sua alimentação, porque não adianta ali a gente colocar um exemplo, uma pessoa que come fast food o dia todo, aí eu vou tomar um copo de água com limão, eu vou emagrecer. Então, realmente, a gente precisa se preocupar com a qualidade e a quantidade mais uma vez. Pessoal, tá vendo o porquê, a importância de ter um acompanhamento de uma profissional? Porque eu já ouvi muito, Grazi, as pessoas falam assim, eu vou comer isso, depois eu tomo uma aguinha com limão, uma aguinha com vinagre, um suco verde, detox. Realmente, o suco verde ele é bom, mas igual você falou, não adianta comer, né, de tudo que não pode, depois acha que toma uma aguinha com limão, uma aguinha com vinagre, ou sei lá, mais o que o pessoal inventa aí, e pronto, já tá magrinha, linda, maravilhosa, desinchada, né? E isso que você falou, né, do suco verde, realmente é um outro mito, porque as pessoas veem como um detox, mas, na verdade, quem faz detox no nosso organismo é o nosso fígado. Então, o suco verde ali, ele entra com os nutrientes, ele auxilia, né, na digestão, mas ele não emagrece também. Olha só, gente, tá vendo? Tem mais uma perguntinha aqui para você, Grazi. Por que eu emagreço e depois engordo de novo? O que acontece? É muito comum, né? Eu recebo no consultório bastante paciente que passa por essa situação e é conhecido, né, como o efeito sanfona, né? O efeito famoso aí que as pessoas falam. E realmente é por essa questão de você pensar só em cortar calorias, você faz algo radical pensando em emagrecimento, só que não é algo sustentável, porque ao longo prazo você não consegue viver sem ter todos os nutrientes essenciais ali. Então, muitas vezes as pessoas entram nesses desafios que prometem emagrecimento, que é uma dieta muito baixa em calorias, que restringe todos os alimentos que ela gosta. Aí ela tem uma perda de peso muito grande, igual quando eu citei, né, a questão do carboidrato, você tem ali a perda de peso, mas você não consegue sobreviver sem ele. E aí, quando a pessoa não muda realmente o estilo de vida dela, vem o famoso efeito sanfona, porque você precisa colocar a alimentação saudável, o estilo de vida, como parte da sua rotina. Quando você tem essa mentalidade, eu vou fazer tal coisa para emagrecer 10 quilos, depois eu volto a desequilibrar tudo. Aí vem o efeito sanfona, você fica nesse ciclo de engordo, emagreço. Então, primeiro precisa pensar, mudar sua mentalidade, né? E colocar realmente o estilo de vida saudável como parte da sua rotina. É isso aí, pessoal. Agora tem perguntinha aqui para a Clau. Quais pilares você considera importante no emagrecimento saudável? Não, na verdade é para Grazi. Desculpa. É para Grazi. Quando a gente fala, né, em emagrecimento saudável, além da questão da dieta em si, tem alguns outros pilares que eu considero muito importante, né, que é a questão do exercício físico. Ele entra como essencial, a questão da hidratação também, o consumo adequado de água diário. Tem a questão do sono, algo que é muito negligenciado hoje é o sono. As pessoas, né, acham que eu só vou fazer a dieta, não cuida dos outros pilares, mas tudo influencia. E eu gosto muito de falar sobre o sono, porque quando você não tem um descanso, um sono de qualidade, os seus hormônios ali, eles ficam desregulados. Então, isso dificulta o seu processo de emagrecimento, porque quando você dorme mal, você fica mais estressado, mais ansioso, você busca mais por doce. Então, a gente tem que cuidar tanto da parte da alimentação em si, quanto a parte do sono, da hidratação. E o mais importante de tudo, assim, que eu considero, né, tirando todos esses fatores, é a questão de
Constância, ter paciência, porque o processo ele não é linear, não é fácil, então é repetição todos os dias. A Grazi falou uma coisa importantíssima, que interfere também em questão do sono, né? E realmente, gente, se você não tem uma alimentação certa, um descanso certo, acaba um influencia o outro, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Sim. Um efeito dominó. Se você não cuida de um pilar, todos os outros vão sendo empurrados. E algo muito comum de acontecer no consultório, que é engraçado, quando você ajusta a alimentação ela é a base. Então, os outros hábitos, eles vêm sendo construídos. A pessoa começa a dormir melhor, ela começa a ter mais disposição, tudo muda, ela começa a render no treino, ela toma mais água. Então, a nutrição é um cuidado mesmo, assim, muda de dentro para fora. Você sabe que eu estava falando sobre isso? Foi antes de ontem, com o pessoal. Eu falei, gente, eu preciso voltar a treinar. Quando eu treinava, tinha alimentação certinha, eu dormia bem, eu acordava bem. Agora, eu já acordo cansada. É impressionante. Igual eu falei para vocês, tem dia que eu olho, parece que eu estou inchada, enorme. Mas alimentação errada, no horário errado, do jeito errado, sem um exercício físico, sem um cuidado. Aí, igual a gente acabou de falar, uma coisa puxa a outra. Não dorme direito, não descansa direito, fica estressado, fica irritado e nada rende. Estava até comentando com as meninas que antigamente eu corria 10 quilômetros, todos os dias praticamente. Agora eu subo uma escada, gente, parece que eu vou infartar. Então, mas por quê? Porque não bebe água do jeito que deveria beber, não se alimenta do jeito que deveria se alimentar, não dorme. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? Sim, é um efeito. É isso aí. Agora, vamos perguntar aqui para Clau. Agora é para Clau. Água aumenta a retenção? Não. Ao contrário, é muito importante beber bastante água. Ela ajuda, não atrapalha. A água é vida. Gente, agora puxando o gancho do que a Clau falou, por isso que eu falo para vocês, estou com duas profissionais aqui extremamente competentes. Como eu falei para vocês, quando eu competia e quando eu entrei com o acompanhamento da nutricionista, uma das primeiras coisas que ela falou também, beber bastante água. E quando eu fazia a dieta errada, Clau, quando eu não, eu queria baixar o peso de forma errada, a primeira coisa que a gente cortava era água. Não. Por quê? Porque a gente podia pesar, a gente bebia um pouquinho de água, você pesava, subia o peso, rapidinho, tipo assim, bebia um tantinho de água, subia o peso na balança, pelo menos 1 quilo. Eu falava, gente, como pode? Aí o que eu fazia? Cortava a água. Quando eu não tinha acompanhamento. Mas por quê? Porque estava com a alimentação errada e não estava tomando água. Aí, quando a nutricionista começou a me acompanhar, ela falou, Grazi, você tem que começar a tomar no mínimo 5 litros de água por dia. Eu falei, como? Eu vou engordar 20 quilos. Mas ela falou assim, só faz, só confia. Aí comecei. Aí tinha um período, né? Ela fez toda uma dieta certinha. Aí um período eu tomava 5 litros, aí depois abaixava para... Aí ia diminuindo, mas não podia deixar de tomar. Aí eu conseguia, agregando a água com a alimentação, era onde eu conseguia abaixar. Eu já cheguei, gente, a baixar 12 quilos. Foi, acho que em 20 dias, para competir. Mas de forma saudável, forte. Então, aí eu vi a importância da água, como a gente pensa que a água retém, que a água faz a gente inchar, pelo contrário. Pelo contrário, ela ajuda. Sim. Ela ajuda. Porque quando você bebe água, você vai desintoxicar, isso, vai eliminando, vai eliminando. E fala mais um pouquinho sobre essa parte. É apenas água ou... Algumas pessoas pensam assim, não vou tomar água, mas vou tomar suco, vou tomar refrigerante, vou tomar... É líquido. As pessoas pensam assim, né? Não, tá aqui a nossa nutricionista da noite, pode falar mais com propriedade do que a mim, mas a água é água, refrigerante é refrigerante, suco é suco. A água é natural, não contém nenhuma outra substância, como contém o refrigerante e o suco. É isso aí. Tem perguntinha aqui da Janete. Os chás ajudam a eliminar retenção de líquido? Qual o melhor chá para ajudar no inchaço? Gente, pergunta boa.
A gente tem os chás aí, né, como parte do processo, não como um substituto da água, né, mas eles podem sim ajudar na questão de retenção de líquido, né. Um exemplo é o chá de hibisco. Ele ajuda bastante na retenção, só que a gente precisa ter um ponto de atenção aqui. Apesar dos chás ele auxiliar na retenção de líquidos, na hidratação, ele não deve ser consumido em excesso, porque tudo que é em excesso, mesmo que seja natural, ele faz mal. Então, precisa tomar muito cuidado com mistura de ervas, esses chás prontos que têm muitas misturas, porque um acaba entrando em conflito com o outro, mas, sim, de forma equilibrada, mais uma vez, pode estar usando o chá, sim, no dia a dia para retenção de líquido. Tem mais perguntinha do pessoal aqui ao vivo. A massagem linfática pode alterar a pressão arterial? Olha que pergunta boa. Pode sim. Por isso que eu sempre pergunto para o cliente, você sofre de pressão, né, arterial, elevado? Quando a pessoa toma medicamento, eu posso sim fazer. Quando a pessoa está com a pressão alta, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu vou ativar o sistema linfático. Gente, a Cláudia falou aqui, agora eu lembrei. Teve um dia que eu fui, eu queria fazer, eu estava resfriada, né? Estava resfriada. Gente, ela não deixou fazer. Ó, para você ver a importância. Eu falei, Cláudia, mas eu preciso fazer. Ela falou, não, Grazi, você está resfriada. O que acontece? Não lembro se eu estava rouca com a garganta. Ela falou, a hora que eu mexer, como que é? Explica aí, Cláudia, o que acontece? É sim, porque a drenagem linfática, então eu vou ativar todos os linfonodos, né? Então eu vou ativar tudo. Você já está com a infecção. Eu vou fazer o sistema linfático trabalhar muito mais. Então, por isso que o organismo ele vai trabalhar muito da capacidade. Por isso que não é recomendável de jeito nenhum fazer. Porque nós ativamos o sistema linfático. E olha só, quem que ia imaginar? Nunca que ia imaginar. Ainda falei, Cláudia. Ela falou, não vou fazer. Para você ver a profissional que ela é. E realmente, né, Cláudia, tem que seguir certinho, porque às vezes a pessoa fala assim, não tem problema, é só hoje, só. Mas não, igual ela falou, ao invés de ajudar, às vezes acaba piorando. Vai trazer malefícios para o cliente. O intuito meu não é esse. Tem mais perguntinha aqui. Eu consigo perder 3 quilos em um mês? A pergunta do Rafael. Sim, depende muito, né? A gente tem que analisar cada caso, né? Mas cada caso é um caso e depende muito da situação do paciente, né? Porque de início a gente tem uma grande perda de peso por conta da água que é eliminada e depois acaba acontecendo a perda de gordura. Mas de forma natural ali, de forma com uma dieta não muito restritiva, a gente prevê uma perda de peso de mais ou menos meio quilo por semana. Então, dependendo, né, se a pessoa alinhar exercício físico, realmente seguir a dieta que é proposta, é possível, sim, né, a gente conseguir atingir, mas sempre alinhando a expectativa do paciente, né, o que ele está fazendo, o ponto de partida dele, porque quem tem muito peso para perder vai ser diferente de uma pessoa que ela precisa perder uma quantidade menor. E aí, quando a gente fala, né, do emagrecimento, além da dieta, do exercício, do sono, todas essas questões, a gente também precisa tomar cuidado com a parte de refeições livres. Porque não é que seja proibido, mas dependendo de tudo que você faz ali que está fora do planejamento que o seu nutricionista colocou, você vai estar consumindo mais calorias. Então, às vezes, a gente prevê uma perda de peso, mas depende mais do paciente em seguir realmente, né, 100%, para a gente conseguir ter resultado. E para emagrecer de forma saudável, né, sem fazer loucura como eu fazia. Tem mais perguntinha aqui. O pessoal está interagindo bastante, gente, que bacana. Depois dos 40 anos, tem mais dificuldade para o processo de emagrecimento? Esse é um dos outros mitos, né, que tem bastante por aí. Apesar de todas as alterações hormonais que acontecem, principalmente as mulheres que sofrem muito disso, o que acontece depois dos 40 anos, né, que eu vejo muito assim no consultório com as pessoas que eu converso.
Quando você tinha 18 anos, o seu estilo de vida era um. Sim. As pessoas podem perceber, você andava mais, você se alimentava de forma mais saudável. Às vezes, o seu acesso aos alimentos era diferente, você fazia mais exercício. E aí, depois dos 40, o que acontece? Você acaba entrando mais no sedentarismo. Tudo que você vai fazer, você faz de carro. Graças Exatamente. a nós, Graças. Você diminui o passos diário, a sua alimentação, você acaba indo ali na praticidade, porque sua rotina está corrida, sua vida está corrida, e aí você aumenta a sua ingestão calórica. Então, a gente pode... Fast food. Então, a gente pode dizer que é mais difícil emagrecer depois dos 40. Mas qual que está sendo o seu estilo de vida? Eu sempre pergunto, né? A gente tem que ver o que está sendo feito no dia a dia e não a questão da idade. Inclusive, eu tenho pacientes que têm mais de 40 anos e está tendo resultados incríveis porque faz o que é preciso, né? Cuida da alimentação, treina. Então, sim, é possível ter resultados. Gente, que tapa na cara. Sabe por quê? Agora eu vou me dedar. Porque Grazi, eu tinha isso na minha mente. Nossa, tá mais difícil de emagrecer. Mas agora a gente faz uma análise. O que eu estou fazendo para poder emagrecer? Como eu falei para vocês, até um tempo atrás, eu tinha uma alimentação regrada, eu fazia exercício físico, eu comia bem, gente, bem mesmo. Mas eu tinha um cuidado com a alimentação, exercício físico. E agora, se eu for parar para analisar o que eu estou fazendo, alimentação toda errada, horário errado, sem exercício físico, então a culpa não é da idade, a culpa é minha, sim, realmente. Na correria do dia a dia, você sabe, Grazi, que tem dia que eu olho, as meninas sabem, quando eu vou no salão, aí eu olho assim para a Lohana, né, ela que cuida das minhas unhas, eu falo assim, eu acho que eu esqueci de comer. Eu esqueço de comer. Então, o que acontece? Esquece de almoçar, aí depois vai, come bolacha, come errado, aí depois acha que vai só, vai emagrecer só tomando, como que é? Água com limão. Aí não vai, né? E você entrou num ponto muito importante, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito tempo sem comer, achando que isso que vai fazer emagrecer. E, na verdade, o que acontece é o oposto, porque você fica, né, principalmente as pessoas que só almoçam, depois vai fazer só o jantar, fica um período muito grande sem comer, a sua chance de comer a mais e comer de forma errada é muito maior. Sim. Então, você ter a alimentação ali dividida ao longo do dia a dia faz toda a diferença para, na outra refeição, você não chegar ali com aquela fome comendo o que tiver pela frente. Você fez eu lembrar, quando eu estava na dieta, né? Eu mostrava para minhas alunas o prato. Elas falavam assim, professora, você come tudo isso? E realmente, era um prato bonito, colorido. Eu comia bem e me sentia bem. E sem passar fome, sem faltar nutriente, com um pouquinho de cada coisa. E o aconselhável é a cada 3 horas, né? Para não ter esse espaço, ou não. Para não ter muito tempo sem o alimento, né? Daí quando você vai comer, você já está... Tanto é que quando era o horário de eu comer de novo, eu não estava com fome, porque eu já tinha comido, aí já dava 3 horas, já tinha que comer de novo. Então não dá tempo de ter fome. E diferente de quando a gente fica muito tempo sem comer, aí quando vai comer, sai devorando tudo que tem na reta. Principalmente doce, gente. Eu sou uma formiga por causa de doce. Isso de comer em 3 horas também acaba sendo um mito. Olha aí, gente. Porque eu sempre falo, né? A nutrição ela é individualizada, então depende de quem eu estou falando. Eu não posso colocar para você a mesma coisa que eu colocaria para a Claudilene. Então, a gente não tem essa necessidade de comer a cada 3 horas, mas sim de distribuir as refeições ao longo do dia. Tem pessoas que, por conta da rotina, não conseguem comer de 3 em 3 horas, mas isso não impacta quando ela vai comer. Agora, tem pessoas que ficam muito tempo sem comer, na próxima refeição ela exagera. Então, tudo a gente precisa analisar de forma individual. No caso, por exemplo, como eu treinava 3 vezes por dia. Eu acho que era por isso que foi me passada essa dieta de comer de 3 horas. Sim. Porque eu gastava muita energia mesmo. Eu treinava 3 vezes por dia, eu corria 10 km, pelo menos um dia sim, um dia não, competia.
dependendo do campeonato, eu chegava a fazer 3 lutas em um dia. Então, tipo, dava muita fome, eu precisava de muita energia, mas tudo moderado, tudo as alimentações corretas, igual, por exemplo, a beterraba. É um alimento que dá energia, né? Ela é um vasodilatador ótimo que a gente coloca também no pré-treino. Sim, eu comia bastante beterraba, ovo cozido, batata doce. Era tudo coisa que eu precisava comer, que repunha a energia. Inclusive, até perguntar para você se é assim mesmo, mas tinha alguns alimentos que, tipo, quando chegava perto da luta, a gente não podia comer, a gente tinha que evitar. Por exemplo, banana. Deixa eu lembrar o que mais. Abacate, que já apesar de ser uma fruta natural, ele tem um pouco mais de gordura, é isso mesmo? Tem alimentos que ele tem uma alta densidade calórica, né? Como é o caso do abacate, ele é uma gordura boa, mas em excesso ele não é bom. E algo que acontece muito, igual o seu caso de competição, a gente precisa cuidar quais alimentos vão ser consumidos antes desses treinos. Porque se você exagera ali na questão de gorduras, mesmo sendo uma gordura boa, questão de proteína, muita fibra, a sua digestão vai ser mais lenta e isso vai impactar no seu treino. Então, em vez de te dar energia, vai prejudicar no seu rendimento. Como que a gente fazia? A gente comia macarrão, alho e óleo e batata doce. E depois da competição, tomava açaí. Para repor toda a energia. Porque a gente, durante o combate, apesar de ser apenas 3 minutos, 3 rounds de 3 minutos, mas é pouco tempo, mas era muita energia num curto tempo. Então, antes da luta, acho que uma meia hora antes da luta, se não me engano, era o macarrão e a batata doce, e depois bastante açaí. Igual a gente entra muito nesse assunto, né, da individualização, porque realmente você seguir uma dieta da internet, uma dieta da blogueira que não foi feita para você, realmente ela pode não dar o resultado que você espera. Igual o seu caso, você tinha um treinamento muito alto, seu volume de treinamento. Aí imagina a gente colocar todo esse volume para uma pessoa que faz uma caminhada 3 vezes na semana de 30 minutos. Então, por isso que a importância, né, da nutrição ser individualizada, você ter o acompanhamento de acordo com a sua rotina. Por isso que é importante, né, o acompanhamento de um profissional, porque cada caso é um caso. Sim. Tem mais perguntinha aqui. Alimentação para quem tem lipedema. Hoje em dia, o lipedema, né, ele está bem em alta. O que é lipedema? Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei. O lipedema, ele é o excesso de gordura nas regiões, principalmente das pernas. Tem pessoas que têm na região dos braços, né? Muito confundido com obesidade, mas não é. O lipedema, ele é diferente. O corpo de uma pessoa com lipedema é diferente do corpo de uma pessoa com obesidade. Porque quando a pessoa tem o lipedema, ela tem o acúmulo de gordura corporal mais nos membros inferiores, a maior parte das pessoas. E acomete as mulheres. A maior parte da população com lipedema são mulheres. Sim. E hoje, né, por ser uma dor, por ser algo que mexe muito com a autoestima, tem muitos protocolos, inclusive estéticos. Né? A drenagem linfática, ela ajuda muito para quem sofre de lipedema. Olha só, pessoal. E tem estágio, né? O lipedema, ele infelizmente tem estágio 1, estágio 2, estágio 3. Então, quando passa do estágio 1, então, a drenagem linfática, ela tem que ser totalmente movimento manuais. Não pode ser com força, não pode ser com mão pesada, porque causa dor. Porque acúmulos de gordura excessivo, então ele causa dor. Quem tem lipedema, assim, acima do nível 1, vamos dizer, tem muita dor. Então, tem que ser uma drenagem linfática manual, com muita leveza. Com cuidado, com né? Cuidado. Complementando, né, a pergunta sobre os alimentos para o lipedema, não existe uma dieta específica para lipedema. Hoje, nas redes sociais, é muito propagado, vou fazer um protocolo específico para lipedema. Mas, na verdade, a gente não tem nenhuma evidência científica de dieta específica para lipedema. A base alimentar saudável, como a gente vem falando aqui no programa, priorizar alimentos saudáveis, consumo de verduras, legumes, frutas, grãos integrais, diminuir o consumo, né, de açúcar, de gorduras
Então, pro lipedema, assim como para a maioria dos outros casos, é base alimentar saudável, não tem uma dieta específica. Tem perguntinha aqui para Clau. É verdade que a drenagem melhora a celulite? Sim, melhora muito, porque ela Olha vai trabalhar. Só, mulherada. Isso, ó, quem tem celulite, a drenagem linfática é um excelente complementar, tratamento complementar, porque vai ajudar na oxigenação, né, da pele, então vai trazer essa melhora na circulação. Então ajuda muito no sentido da celulite, mas também tem que caminhar junto com uma alimentação. Gente, realmente, porque assim, eu percebi uma coisa, quando eu tenho aquela fase de tomar refrigerante, que é alimentação errada, né, algo tóxico, onde a gente tem mais celulite. Aí quando eu tinha minha alimentação balanceada, não tinha, quer dizer, não tinha, mentira, né, gente? Mas diminuiu bastante mesmo. Diminui bastante, porque você ajuda no sentido da oxigenação da pele, né? Então ela fica a pele mais bonita. Mais firminha também, né? Isso. A ansiedade engorda e tem como tratar com auxílio da nutrição? A ansiedade em si, né, ela não engorda, né? É importante a gente deixar muito claro que o que engorda é o excesso calórico. Então, você consumindo mais calorias do que precisa, você vai engordar. O que acontece com a ansiedade é que quando as pessoas têm esse quadro, elas precisam descontar em algo. Geralmente vem a procura por alimentos, vem a procura por doces. Principalmente doce, né? Principalmente por doces. Então, você acaba consumindo muito mais do que você deveria pelo seu quadro de ansiedade e aí acarreta o engordar. Uma coisa vai puxando a outra. Sim. E a alimentação, ela tem bastante impacto nos quadros de ansiedade, porque quando você tem uma alimentação regrada, que você diminui o consumo de açúcar, de gordura, de ultraprocessados, principalmente, gente, estimulantes como café, refrigerante. Eu tomo barril de café. Tudo isso influencia nos quadros de ansiedade. Então, quando você começa a ter uma base alimentar saudável, até isso você vê melhoras. Olha só. Pessoal, eu tinha até esquecido de falar para vocês. Fiquem ligadinhos, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, né? Isso. Ô, Grazi, deixa eu complementar só um pouquinho a questão da ansiedade. Sim. A massagem relaxante, ela é um excelente complementar para quem sofre de ansiedade. Viu como a massagem é um complemento do alimento? Sim. Então, a quem sofre com a ansiedade, a massagem é um excelente tratamento complementar junto com a alimentação. Gente, inclusive, a Clau, ela faz uma massagem maravilhosa, que não é apenas uma massagem relaxante, né? É uma massagem, igual você falou, que acaba complementando, né? Isso. Nós hoje estamos citando somente a massagem da drenagem linfática, mas existem outras, como a relaxante, Sim. que ajuda na depressão, na ansiedade, na angústia. Então, a massagem em si é um excelente tratamento complementar. Sim. Tem mais perguntinha aqui para a Clau. Cadê aqui? Assim como a pressão alta não é indicada quando eleva para diabetes... Calma aí, aqui não está aparecendo. Assim como a pressão alta não é indicada quando elevada e para diabéticos, existem contraindicação para drenagem? Então, contraindicação para drenagem linfática, como foi dito, problema de trombose, porque eu vou mexer com o sistema linfático, então eu posso fazer um movimento, né, e pode causar até a morte quem tem trombose. Problemas de problema cardíaco, eu também não posso fazer. E tem mais perguntinha aqui. Quais são os benefícios reais comprovados da técnica? Sim, olha como que é até assim, né, uma resposta... Fica até meio na dúvida às vezes. Quem tem pessoas que têm trombose, não pode ser feita a drenagem linfática. Mas quem tem problemas assim, circulatórios sem ter a trombose, pode ser feita a drenagem linfática, porque ela vai melhorar a sua circulação. Mas aquele ponto de interrogação, não pode ter trombose. Então, é preciso ficar atento, né, tem que a ficar esse atento, detalhe. porque às vezes eu tenho, assim, má circulação, mas ainda não tenho a trombose.
Pelo contrário, vai te ajudar. Agora, quem tem a trombose, já não posso fazer a drenagem linfática. Sim. De que forma a dieta potencializa os resultados da drenagem? A alimentação natural, daí não vai ter produtos industrializados. É isso aí, pessoal. Bastante gente interagindo aqui. Assim como a pressão alta não é indicada quando... Isso aqui já foi, né? Já foi. Já foi. Pessoal, tem bastante gente interagindo aqui. Quero mandar um beijo para a Janete, para o Júlio, para a Kelly. A Kelly, gente, uma fofa. A Kelly é do estúdio Kelly Faria, onde as meninas têm o espaço delas lá, né, o Clau? Isso. Meu local de atendimento fica na Kelly Faria Estúdio, na Vila Tesouro, na Avenida Estrada Municipal Martins Guimarães, 241. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai para o sorteio. Qual vai ser o sorteio de hoje, Clau? Para o pessoal que está lá. O que será? Assistindo. O que será? O que será? O que será? As sessões de drenagem linfática. Então, a Clau vai falar uma palavra-chave. E quem digitar primeiro a palavra-chave, o Ebert vai colocar aqui na tela. Como a internet dá delay, né? Para cada pessoa chega num tempo diferente. Então, o que vai contar é o que está aqui na tela. Então, a primeira pessoa que digitar a palavra-chave vai ser o vencedor ou a vencedora e vai entrar em contato com a Clau. A Clau vai deixar o telefone dela e vai estar agendando no dia. A Clau vai falar para nós qual vai ser o dia e horário para a gente ir lá fazer uma breve filmagem do ganhador ou da ganhadora e depois a gente está passando para vocês. Certo, Clau? Certo. Cadê Ebert? O Ebert vai soltar aqui Não na foi tela. combinado isso, mas complementando, né? Assim como o ganhador da massagem, eu também vou estar oferecendo uma avaliação gratuita. Então, a gente vai estar fazendo a avaliação física com você também, por conta de todas as participações que teve em forma de agradecimento. Então, além da drenagem linfática, eu também vou estar oferecendo a avaliação física, uma consultoria gratuita aí para o vencedor. Legal. Eu posso participar, gente? Eu vou digitar aqui. Eu posso digitar também, porque eu quero. Gente, eu vou falar para vocês aqui, enquanto o Ebert coloca ali na tela. Algumas pessoas que me conhecem sabem, né, que eu sou bem enjoada. Como eu disse para vocês várias vezes, a Kelly, ela é um estúdio onde tem diversos profissionais. Lá na Kelly Faria tem a Lohana, que está aqui nos assistindo ao vivo, ela que cuida das minhas unhas, que deixa maravilhosa. A Kelly, em todos os eventos, ela que cuida do meu penteado. A Claudilene, ela que cuida, faz toda essa parte também de cuidado comigo, na parte de massagem, de tudo mais. Tem também a Jéssica, ela que cuida da minha parte de sobrancelhas. E agora a Grazi também vai entrar cuidando da minha parte de alimentação, que eu estou precisando, necessitando, gente. Então, para vocês que me conhecem, sabem que eu sou bem exigente. Quando eu indico, pode confiar, de olho fechado. Algumas pessoas que eu já indiquei as meninas, eu falo, pode ir, pode confiar, porque é bom, realmente é excelente. Você é muito bem cuidada, muito bem tratada, desde o momento que você chega até o momento que você vai, você se sente realizada. E nós, mulheres, precisamos, né, desse momento para a gente se cuidar. Tá bom? No finalzinho, as meninas vão deixar as considerações finais e o contato delas também, o endereço certinho, para vocês estarem agendando com elas. Tá bom? Agora que o Ebert colocou ao vivo a tela, a Clau vai falar uma palavra. E quem digitar primeiro a palavra-chave vai ganhar a drenagem linfática. E avaliação física também com a consultoria gratuita. A mesma pessoa vai ganhar os dois, ou você, uma pessoa ou duas pessoas? A mesma A pessoa, mesma né? pessoa. A mesma pessoa. Isso. Olha só, gente, que maravilha, eu quero participar. Então, Clau, você vai falar qual vai ser a palavra-chave e a primeira pessoa que digitar ali no telão, que vai ser o ganhador ou a ganhadora. Qual vai ser a palavra? Adivinha qual vai ser a palavra? Ó, gente, tem que escrever direito a palavra, não vale escrever errado. Agora em português. Linfática. Linfática. Quem vai ser a primeira pessoa que vai escrever linfática? Cadê? Cadê? Sei, com acento lá, linfática.
Ah lá, já foi lá. Ó. Com acento, já foi. Cadê? Sobe lá, Herbert. Essa é a primeira. Jusley Alves. Jusley Alves. A Jusley foi a ganhadora. Então, ela vai entrar em contato com a Clau. Ah, ó, pessoal, a que estava em cima não ganhou porque ela escreveu errado. Ficou faltando o acento. Tá vendo? Ali. Por isso que a Edmara não ganhou. Por um pequeno detalhe. Mas continua participando dos próximos programas, que a gente está sempre sorteando brindes. Então, a Clau agora vai falar o contato dela. Você quer que entre em contato pelo meu número? Você que sabe. Pode entrar em contato com o seu número. Daí você marca certinho o horário, o dia. O Herbert vai colocar aí para mim, por favor, Herbert. O número do meu WhatsApp é 12 9 8843 5416. Isso. A ganhadora vai entrar em contato com ela. Uhul! Vai entrar em contato comigo para a gente estar agendando junto a Clau e a Grazi o melhor dia e horário. Aí a gente vai lá fazer uma filmagem bacana e vai estar mostrando quem foi a ganhadora, filmar um pedacinho do procedimento, tá bom? Agora a Clau vai falar as considerações finais, vai falar o endereço que ela atende, quais tipos você pode abranger, tá? Quais tipos de atendimento, de procedimento você faz, e depois a Grazi. Tá certo. Ó, eu atendo na Estrada Municipal Martins Guimarães, no estúdio Kelly Faria. As redes sociais é @biomédica_Claudilene. Faço trabalho com drenagem linfática, terapêutica, massagens relaxante, tops relax, top reflex, massagem nos pés. Vocês que trabalham muito em pé, andam muito. Então, essa massagem nos pés, ela traz esse alívio. Top face, para quem tem depressão, insônia. Então, a Top Face trabalha todo com o seu rosto. Então, essa massagem para quem tem bruxismo, indico essa massagem. Eu trabalho com massagem para idoso e muito mais. Sim. Entra nas redes sociais, conheça o meu trabalho. Pessoal, como eu falei para vocês, tudo isso aí que ela falou, ela já fez em mim. É maravilhoso. Às vezes eu chego lá e falo, Clau, eu necessito. Porque a gente que trabalha em todos os ramos, né, em obra, onde seja, tem aquele dia que a gente está mais estressado, mais irritado e precisa daquela massagem, onde vai relaxar, vai tirar toda a dor, toda a tensão, todo o estresse. Então, vale muito a pena. Entre em contato com a Clau, agende a sua avaliação, faz porque vale muito a pena, gente. Não é só questão de estética, é questão de saúde, tá bom? Agora a Grazi vai falar também as considerações finais, as redes sociais dela, o que tanto ela atende. Pode ficar à vontade, Grazi. A gente falou bastante aqui sobre o emagrecimento, mas a nutrição ela não se resume apenas em emagrecimento. Então, como nutricionista clínica, eu atendo quem busca emagrecimento, hipertrofia, recomposição corporal, qualidade de vida, tratamento também de patologias. Então, a nutrição ela é bem abrangente, eu atendo todos esses casos. Além de estar alguns dias com as meninas da Kelly Faria no Tesouro, eu atendo, né, na Zona Norte de São José dos Campos, no bairro de Santana, onde fica o meu consultório, e também de forma online. Então, se você que está participando não é daqui de São José, né, também tem um acompanhamento online que se assemelha à mesma forma ao acompanhamento presencial. E para mais informações, o meu Instagram é grazimarques.nutri, então pode estar entrando em contato. Pessoal, inclusive a gente está com uma linda, maravilhosa aqui, mas ela está com vergonha de aparecer. Não vou falar que é a Lohana, mas é a Lohana. Ela é uma das pacientes da Grazi. Ela está fazendo acompanhamento com alimentação, né? Quer vir aqui? Junto com a Claudilene, né? É o que a gente fala. Esse conjunto é muito importante. E é nítido, gente. Inclusive, ela veio com... Eu vou falar. Ela veio com a gente de carona. Tem 2 sacolas de roupa lá no carro. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, Fia, eu emagreci, eu perdi um monte de roupa. Então, gente, é importante. Realmente funciona você ter essa... Como que se diz? Essa junção, né? Da parte da alimentação junto com a parte da Clau.
Então, você não pode deixar de entrar em contato com as meninas. E a Clau, ela esqueceu de falar sobre mais um procedimento que ela faz também, que é importantíssimo, principalmente para as mulheres, gente, nós que somos cuidadosas, vaidosas. Ela vai falar sobre o tratamento de celulite, né, Clau? Não, é tratamento de estria, Grazi. De estria, desculpa. Isso, eu sou habilitada da nanestria, eu trabalho com tratamento de estria. Vocês, mulheres que sentem, né, incomodadas com estria, vem conhecer meu trabalho. É um excelente tratamento inovador. Nanoestria. Nanoestria. É isso aí. Igual eu falei pra você, gente, lá no Kelly Faria, você sai de lá totalmente renovada, porque lá tem tudo pra você. Tem tudo. Todo o cuidado pra você. As meninas já falaram as redes sociais, sim, certo? Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, Clau. Foi muito importante. Tenho certeza que bastante gente gostou, né? E tirou dúvida de muita gente. Tudo que era mito, verdade e mito, que inclusive eu também, muitas coisas eu aprendi aqui. Foi muito importante, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Grazi, espero, né, ter contribuído um pouco com o conhecimento. Eu agradeço você atrás da tela por ter paciente, ter escutado, e espero ter contribuído um pouco com cada uma de vocês. A Grazi também, quero agradecer a sua presença, Grazi. Mais uma vez eu falo também bastante coisa assim que eu achava que era e não é, muitas coisas que era verdade é mito. E é muito importante esse acompanhamento com a nutricionista, junto com todo o cuidado também da drenagem. E muito obrigada pela sua presença. E você que está em casa, entre em contato com as meninas, façam o agendamento, né, Grazi? Quero agradecer também, né, por você ter aberto as portas aqui do programa para a gente, para essa conversa. Agradecer a todos que estavam presentes também, participando, mandando suas dúvidas, né? Que a gente tenha agregado na vida de vocês de alguma forma, né? Plantado alguma sementinha e realmente trazer esse cuidado voltado para a nutrição, porque a nutrição, os alimentos, ele é o nosso combustível, e sem o combustível certo é como você ter um carro que não funciona direito. Então, ter essa visão, né, da nutrição, da drenagem linfática para melhorar todos os aspectos da sua vida. E, pessoal, a Clau, falando aqui rapidinho, ela esqueceu de um detalhe, que ela tem a Quick Massagem, né? Isso, tem a Quick Massagem, que é massagem relaxante, sim, para eventos, para quem é casamento, festa de aniversário, empresas que quer beneficiar seus convidados, 15 minutinhos de massagem já relaxa. Pensa numa massagem maravilhosa. Então, ela consegue atender você que tem seu evento, ela consegue levar, né, levar a cadeira. E ali tem aquele momento de relaxamento para os seus clientes, convidado, funcionário também. Isso. Né? É muito importante, gente. Então, entre em contato com ela, que ela passa para vocês todo o precinho certinho. Algo certo? Que nós esquecemos de mencionar aqui também é que essa nossa parceria, a gente tem um protocolo específico também. É um protocolo que a gente criou com as sessões de drenagem, mas o acompanhamento nutricional. Então, você consegue ter tanto o meu acompanhamento como o da Claudilene aí, para ter os seus resultados, né, mais impulsionados. Sim, é o que foi falado no programa. Não adianta fazer só um, não fazer o outro. Isso, é um complemento. Um completa o outro. Então, você que entrar em contato no Kelly Faria, as meninas vão fazer para vocês um pacote bacana, onde você consegue ter as duas profissionais cuidando da tua saúde. Isso, Graça. Nós não estamos aqui para competir, nós estamos para complementar uma outra. Para somar, né? Sim. É isso aí, pessoal. Obrigada a vocês que nos acompanharam, que interagiram. Um beijo para todos vocês, um beijo para Kelly. Ó, Kelly, você mora no meu coração. E até o próximo programa, Destaque em Foco. Quinta-feira que vem, aguardamos vocês. Até mais, pessoal. Até mais.